Bom, boa noite a todos, mais uma vez, eu oficialmente agora, para iniciar a nossa live, né? Live promovida aí pela Brasf. Sejam todos bem-vindos, né, para esse nosso bate-papo aí, que vai ser bastante interessante, né? Sobre o tema aí, sobre sistemas trepantes para a forma de concreto, né? Esse sistema foi utilizado aí na estação da Vila Formosa do metrô de São Paulo. E nós convidamos aí o nosso amigo engenheiro Márcio Guerra, né, que vai compartilhar conosco a experiência na execução dessa tão importante obra, né, para a cidade de São Paulo. Então, Márcio está aí na sala, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela disponibilidade aí. Agradeço também ao Metrô de São Paulo pela colaboração, né, pela autorização, né, a participação dessa live aí. Eu vou iniciar, né, essa nossa live com uma breve apresentação sobre a Abrasf, né, que é a Associação Brasileira das Empresas de Forma, Escoramento e Acesso, né? Então, esse aqui é o slide inicial. Então, eu vou passar para vocês aqui uma breve apresentação para ter um conhecimento da nossa associação, das atividades que a gente desenvolve no ramo de forma, escoramento e acesso. A Abrasf, ela foi fundada, né, lá em 16 de outubro de 2003, né? O ano passado completamos 21 anos aí de existência, né, dessa importante associação. No início eram 8 associados, né? Hoje nós contamos com 37 associados como associados da empresa, né? Da associação, para melhorar o setor de forma, escoramento e acesso. E a Brasf tem como missão, né, o desenvolvimento de tecnologias, né, para os sistemas de forma, escoramento, acesso. E também a gente fala, né, sempre fomentar a capacitação dos profissionais do setor, né, que é o que estamos fazendo hoje aqui através da Abrasf Academy. Aqui alguns dos objetivos, né, da nossa associação. Então, a gente também tem o objetivo de contribuir com o marketing, né, dos nossos associados, né, visando a divulgação dos benefícios, né, no sistema de forma, escoramento e acesso, esse setor que se desenvolve tão rapidamente, né, com bastante tecnologia, né. Então, a gente apoia os nossos associados nesse sentido. Também, né, como eu comentei, auxiliar na capacitação da mão de obra, né, dos nossos associados, das empresas consumidoras e do mercado, né, do setor de construção civil como um todo. Também, visando a qualificação dos produtos do segmento, a gente incentiva, né, o estudo e a pesquisa na área de engenharia e administração, né, que são os dois importantes segmentos da nossa associação também. E também atuamos junto ao Ministério do Trabalho, junto à ABNT, né, no desenvolvimento, revisão, criação de novas normas, né, junto ao Ministério do Trabalho. Estamos atuando aí desde 2023, né, na revisão da NR18, né, no que diz respeito aos andaimes, né. Então, essa atuação é representando a Brasf, mas o resultado vai ser benéfico, né, a todo o setor, né, de forma, escoramento e acesso, principalmente de andaimes. Agora aqui falando um pouquinho de andaimes, né? Então, os andaimes, assim, eles são hoje essenciais, né? Todo e qualquer tipo de obra, né? Desde a obra mais simples até as obras com maior volume, né? Como a gente pode ver nessa foto ilustrativa, é uma obra de infraestrutura que temos todos os sistemas aí envolvidos, né? Principalmente o de andaime, né? E como eu falei, né? A Abraço, ela acompanha de perto, né? As inúmeras normativas, em especial a NR18, né, que é uma norma regulamentadora do setor, né, e ela foi revisada lá atrás, em 2020, né, em plena pandemia, ela foi revisada e aprovada, mas devido à pandemia, ela entrou em vigor em 2021, e agora, né, está passando por revisão de alguns itens, né, algumas seções da NR18, né, e a gente está lá junto com o governo, atuando nessa revisão também. Ô, professor, licença, esses andames são montados de forma manual? Então, as perguntas eu pediria que fossem feitas no final, né? Colocado no chat aí pra gente. Mas o andame é feito a montagem dele, né? Só te antecipando, é feito de maneira manual, sim, né? Tá bom?
Obrigado. Nada. Então, continuando aqui, né, falando sobre a operação da associação, né? Então, é formada aí a associação por esses os quatro comitês principais que formam a associação, né? Então, o primeiro, o comitê administrativo e jurídico, né? Que foi o início da associação, foi focado nesses dois comitês. Depois foi criado o comitê comercial, o comitê de engenharia e subcomitê BIM, né? O qual eu coordeno esses dois comitês e subcomitê. Também o comitê das PENTs, né? As PENTs são as plataformas elevatórias móveis de trabalho. Antigamente era denominado como PTAs, né? Então, inclusive, tem uma norma própria, né, que foi desenvolvida com a participação da Brasf também. E hoje também temos os nossos subcomitês, né, devido ao grande volume que vai tomando, né, dentro de alguns comitês, a gente tem que destacar, né, para poder fazer o estudo mais preciso e mais com respostas mais precisas para os nossos associados. Então, foram criados o comitê do BIM, né, que é a metodologia BIM de trabalho, o comitê de RH, logística, também temos o comitê de manutenção, esse comitê de manutenção e depois o último comitê, subcomitê que a gente criou, que é inovação e tecnologia, eles foram criados o ano passado, né? Então, pode ver aí que a associação está bem estruturada, né, para atender a todos os segmentos e a todos os setores, né, dos nossos associados, porque cada um tem uma necessidade. Aqui um pouquinho do comitê de engenharia, o qual eu comentei que sou responsável por ele. Ele tem a tarefa, né, de promover e melhorar, né, todo o conteúdo disponível no setor, né, então visando garantir a segurança e o bom desempenho, né, então a segurança é um foco muito grande hoje na construção civil como um todo, né, e ultimamente temos atuado fortemente aí na revisão das normas, principalmente as normas de segurança, né, e também a gente somos responsáveis pela produção de conteúdos, artigos, né, revisão de normas, como eu comentei lá atrás, e acessando o nosso site, o site da Abrace, tem vários artigos e de vários assuntos, né, técnicos e também dos outros comitês disponibilizados. Então, esse é aberto a todo o público, né, não somente aos associados, como a todo o público. E o nosso foco também, né, é trabalhar para promover essa disseminação de conteúdo e de conhecimento junto às entidades, né, escolas, faculdades, consultoras, né, e o mercado como de uma forma geral. Aqui, um pouquinho da ABNT 15696, falando um pouquinho dela, é a norma que trata do segmento de forma e escoramento, né? Então, lá em 2003, quando a Abrace foi formada, já iniciou o trabalho de criação dessa norma, né? Então, em 2009, né, depois de 6 anos de trabalho, ela entrou em vigor, né? E foi passando o tempo, em 2021, nós iniciamos novamente, né, entramos com um pedido junto à ABNT de reabertura da comissão de estudo para uma revisão dessa norma, né, porque a norma tem que ser revisada constantemente, né, pela ABNT aí, dizem que a cada 5 anos tem que ter, pelo menos, né, no máximo 5 anos tem que haver uma revisão, porque a evolução, né, é rápida, né, e nessa última revisão, né, a gente terminou em novembro do ano passado. Nós trabalhamos durante 3 anos seguidos, né, na revisão desse texto. Então, ali fiz um resumo aqui, nós tivemos 30 reuniões plenárias, né, abertas a todo o público, fora o grupo de trabalho, né, preparando o texto para poder colocar na plenária, né. Então, foram 3 anos de trabalho. Finalizamos em novembro do ano passado, enviamos para a BNT, ela já fez as considerações, nos devolveu, né, com as considerações e sugestões dela, ajustes. Terminamos esses ajustes no início desse mês, né, e amanhã já estaremos devolvendo novamente para a BNT para estar tudo certo, para eles formatarem ela no formato de norma, né, e em breve estará em consulta pública, e a participação de todos, né, na aprovação dessa norma é muito importante. Também tem a norma, a NBR 6494, ela é de 1990, ela tem 35 anos, né? A nossa de forma de escoramento, ela estava com 15, precisava ser revisado. Essa está com 35 anos, né? Então, é uma norma muito antiga, né? Ela precisa ser atualizada, está totalmente desatualizada e não consegue atender o mercado como ele evoluiu, né? O mercado de andaimes, né? E também, né, numa iniciativa da ABNT, com o apoio da Abrasf, Secons, Ministério do Trabalho, nós reabrimos a comissão
E o ano passado também, 29 de janeiro de 2024, iniciamos a revisão dessa norma, né? Ela está tomando um volume bem grande. O texto base, nós estamos baseando numa norma europeia, né? Uma norma espanhola, que foi dividida em 5 partes, né? Que vão fazer parte agora da nova NBR 6494. A princípio, né? A 6494, ela já tem 5 partes, né? Vamos começar a tratar a quinta parte dela, e já tem previsto mais 3 partes para acrescentar aqui. Então, vai ser uma norma bem robusta, né? Que vai conseguir atender todo o mercado de uma forma geral. Falar um pouquinho da Brast Academy, né? Que o principal objetivo dela é a formação de profissionais, né? Disseminação de conhecimento, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Tentando passar esse conhecimento para todos o setor de uma forma geral, né? E tem como objetivo secundário, né, divulgar e promover a Brast, né? Como referência setorial no Brasil, né? Para que as pessoas conheçam mais e saibam de toda a nossa capacidade que a gente tem de passar as informações referentes aos sistemas de forma, escoramento e acesso. Também temos a nossa revista Abrasf, né? A revista Abrasf Informa. Ela tem uma periodicidade bimestral, né? Nós estamos já, agora, janeiro, fevereiro, nós fechamos a 26ª edição, que vai estar disponível no início de março, né? Então, tratamos de vários assuntos, né? Assuntos técnicos, né? Assuntos de mercado, né? Falando dos comitês, dos painéis, né? Do associado, entrevista, evento, case de associados. Então, tem muito assunto, muito conteúdo. E também o acesso às revistas é gratuito, só entrando no site da Abraço você consegue baixar todas as edições. E aqui apresentando para vocês aqui os nossos associados, né? Hoje somos 37 associados, né? Estão aqui das maiores empresas de fornecedores de forma de escoramento e acesso, são associadas a Abraços, né? Então, é muito importante a gente estar associado para a gente defender um interesse comum, cada um tem a sua particularidade, mas está reunido em associação, a gente consegue mais benefícios, mais conteúdos, né, para os nossos associados. Espero ter passado rapidamente, né, que essa parte eu tentei ser o mais breve possível, né, para dar total preferência para a nossa apresentação do nosso amigo aí, o Márcio, porque tem bastante conteúdo para ele passar para nós aí, um conteúdo bastante interessante. Eu vou, eu vou parar de compartilhar minha tela para o Márcio entrar compartilhando a dele enquanto eu faço a apresentação dele. Márcio, já terminei aqui, né? Aí você já pode compartilhar a sua. Enquanto isso aqui, eu faço uma breve apresentação do Márcio Guerra, né? O Márcio Guerra, ele é engenheiro civil do metrô de São Paulo, né? Atualmente trabalha no metrô de São Paulo. Ele é formado pela Universidade 9 de Julho, né? Com MBA em Gestão e Engenharia de Qualidade pelo PS USP em 2014. Também é tecnólogo em edifício pela FATEC de São Paulo em 2003. Trabalha no metrô desde 2013 como engenheiro civil, participou das obras da linha 5 Lilás e a linha 4 Amarela. Hoje integra a equipe de obras da gerência de expansão da linha 2 Verde do metrô. Também trabalhou na UMA, né? A UMA é um dos nossos associados, né? Então, o Márcio trabalhou lá por um bom tempo também, onde adquiriu a experiência para trabalhar, né, com esse sistema de forma e escoramento também, e mais precisamente aí de execução para paredes de concreto. Então, o Márcio hoje, ele vai compartilhar conosco aí a experiência dele, né, nessa importante obra, né, para a cidade de São Paulo, e a gente vai abordar esse assunto, né, de formas trepantes, e também falar um pouco, né, do volume dessa obra aí, da construção dessa obra, do desenvolvimento dessa obra. A gente fez uma preparação, né, estamos preparando essa apresentação para vocês há um tempo, né, então ela ficou bem bacana, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Eu e o Márcio, numa preparação, nós, né, já melhoramos bastante, né, mas, assim, eu notei, assim, muito, muito interessante essa apresentação. Então, Márcio, eu vou passar aqui o host para você, só um minuto. Isso, eu preciso da autorização aí para compartilhar a Em, tela. só um minuto. Aqui. Yes. Agora está com você, Márcio. Só passando mais um recado para o pessoal.
como eu falei, as perguntas ficam para o final, né? Elas podem ser indo colocando as perguntas aí no chat, né? Peço que deixe os microfones fechados, né? Para não atrapalhar o desenvolvimento aí da apresentação do Márcio. Márcio, muito obrigado mais uma vez, é com você, né? Boa apresentação aí, vamos lá. Ele não está na tela cheia, Márcio. Alô, você me ouve? Estamos ouvindo Tá, perfeitamente. eu tô com alguma dificuldade aqui para compartilhar. Você vai ali embaixo, onde Você... está escrito. Você primeiro coloca a apresentação, né? Aí, para você, antes de compartilhar, você coloca ela no modo apresentação, tela cheia, né? Apresentar o slide do início. Isso para você aí. Antes de compartilhar. Vai lá no PowerPoint, né? Na sua apresentação que você fez. Coloca lá a apresentação do início, ele vai deixar a tela cheia para você. Depois você volta aqui no Zoom e compartilha. Isso, Márcio, você saiu, agora você abre para você, né, com modo apresentação. Depois você vai lá no Share e escolhe a apresentação e coloca na tela. Estamos aí com 66 participantes, muito bom, sala cheia. Tem alguns alunos que são fãs seus aqui, Márcio, estão postando aqui. Ex-alunos, né? Márcio, você está me ouvindo? Oi, Jefferson, me escuta? Estou ouvindo. Você estava me ouvindo aqui? Eu estava Oi, conversando com você, não, não não, sei se... tinha caído, peço desculpas aqui, deu algum problema. Eu Se imaginei você que fosse puder isso mesmo. compartilhar para mim, eu agradeço, Jefferson, pode ser? Pode ser. Você vai falando e eu Tá, vou passando para você a apresentação. Só um minuto. tá legal, tá legal. Bom, enquanto isso, eu quero dar boa noite a todos. Se você É uma me passa alegria, para host. Acho que eu até já estou, né? acho que Peraí, já deixa eu ver está. aqui. Aí, a apresentação agora está Legal, na tela. Eu só legal. Eu vou vou, pedindo eu vou para passando os você slides passar. aqui. Aí, Isso, aí eu vou peraí. te dando toque aí. Deixa eu só fazer rapidamente aqui, ô Isso. Fica à Jefferson, vontade, Márcio. vocês me escutam bem? Isso acontece, né? Ao vivo, acontece aí. Estamos É aqui de isso aí volta. mesmo.
É bastante Tranquilo. informação, vou tentar aqui me ater ao tempo. Eu quero dar as boas-vindas aí, agradecer pela participação na palestra. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui à Abrasf, às pessoas do Alexandre Pandolfo e você, Jefferson, ao governo do Estado de São Imagina. Paulo, ao metrô de São Paulo pela autorização, pela empresa Mills, que autorizou também a divulgação do material, o consórcio CML2, que é o consórcio executor da obra, formado pelas empresas Engibras, Sacir e SA Paulista, e dizer que o que eu vou falar hoje aqui é a base de um artigo que foi publicado, que eu fiz em 2023, na 29ª Semana de Tecnologia da AIAMESP. Esse prêmio ele tem âmbito nacional e ele é organizado pela CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e pela ANP Trilhos, tá? E esse artigo, esse trabalho, não dá para falar tudo, é muita informação, mas a base desse trabalho é a que eu vou passar aqui para vocês hoje e dizer que ele foi finalista em 2023 em âmbito nacional pelo caráter de inovação, né? Então, é isso aí. Chega de prosa, né, Jefferson? E vamos ao que interessa, né? Então, eu vou falar para vocês sobre sistemas de formas trepantes para o poço de acesso principal da estação Vila Formosa. Aqui é uma foto de capa do poço mesmo, né, o objeto de estudo, né, que a gente vai falar, uma foto do fundo dele para cima, olhando o céu, e embaixo aí a rede da linha que eu vou explicar agora para vocês. Pode seguir, Jefferson. Pode passar. Aí. Primeiro, não é possível falar diretamente dos sistemas de formas trepantes sem a gente se situar. Então, vou falar um pouquinho da linha, né? A linha 2 Verde é uma linha que está em expansão. Ela hoje compreende da estação Vila Madalena até Vila Prudente e hoje, atualmente, ela está sendo expandida, né? Com mais 8 novas estações. Então, aqui tem alguns dados, né? Dessa da expansão da linha 2, ela se tornará a maior linha em extensão de toda a rede. São 8 novas estações, são mais de 8 quilômetros de extensão, 8 ventilações e saídas de emergência. Esses são poços que são feitos, executados entre estações para promover a troca de ar de dentro do complexo, né, de dentro da via, e também para promover saídas de emergência em casos de necessidade, aquisição de 22 novos trens, uma base de manutenção e estacionamento de trem, que é o Complexo Rapadura. O empreendimento como um todo, ele contempla 175 escadas rolantes e 53 elevadores, 870 mil metros cúbicos de concreto. Isso é equivalente, ó, só para curiosidade, né, a 348 piscinas olímpicas. 4, quase 5 milhões de metros cúbicos de escavação de solo. Como todos sabem, a obra de metro ferroviária, principalmente de metrô, sua maioria é obra subterrânea, né? Então, volume de escavação muito alto. Então, nesse caso, na expansão da linha 2 verde, equivalente a quase 2.000 piscinas olímpicas. 64 mil toneladas de aço, equivalente a 9 torres Eiffel. A geração de empregos, muito importante, né? 7 mil diretos e mais de 20 mil empregos indiretos. É dizer que essa é uma obra hoje, está entre as maiores obras em execução da América Latina, tá? A linha 2 verde. Pode passar, por gentileza, Jefferson? Aqui a gente vê o mapa, né, das 8 novas estações que estão sendo executadas, todas ao mesmo tempo, né? No momento as obras estão a pleno vapor. Então, em cima ali o que eu já falei da extensão, as 8 novas estações, um complexo de manutenção e estacionamento de trens, que é o complexo Rapadura. Aqui estima-se uma demanda de mais de 320 mil pessoas, 320 mil passageiros por dia útil. Aquisição de 22 novos trens. Então, são as estações que estão sendo executadas no momento. Estação Orfanato, Estação Santa Clara,
Anália Franco, Vila Formosa, o nosso objeto de estudo hoje, Santa Isabel, Guilherme Jorge, Aricanduva e Penha. Ao lado direito, a gente vê uma perspectiva da estação Vila Formosa, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Pode seguir, por gentileza. Aqui, só para curiosidade, né, nós temos dois tipos de escavação de túneis. A escavação mecanizada, que é feita com o popular tatuzão, como é chamado, mas nós falamos TBM, né, vem de Tunnel Boring Machine, que é máquina escavadora de túneis. Então, o linguajar dentro do metrô é TBM, né, ou toneladora, e o diâmetro dela 11 metros e 66 centímetros, é o maior diâmetro já utilizado em obras do metrô, da história do metrô. Está hoje aqui atuando na linha 2 verde. Então, aí embaixo a gente vê um diagrama onde nós temos as 8 novas estações, né? Ao meio, complexo Rapadura, de onde partiu a escavação da tuneladora, escavação mecanizada. Então, essa tuneladora partiu do complexo Rapadura até a esquerda, né? Sentido a estação Orfanato, o último poço ali, Falque Giannini. Essa é a primeira etapa de escavação. Só lembrar que a TBM ela escava entre estações e entre poços, né, de ventilação. As estações e os poços, né, a ideia é que elas já tenham os seus próprios túneis escavados, um outro método, que é o método NATM, tá? Que é o método austríaco, novo método austríaco de escavação de túneis, que é uma escavação manual, tá? E aí, chegando hoje, para vocês verem no mapa, a Estação Vila Formosa foi a primeira a receber a TBM. Foi há um ano atrás, no dia 29 de fevereiro, tá, 2024. Hoje ela está chegando ali na Estação Orfanato, quase já cumprindo a sua etapa 1 aí. No posto Falco Giannini, ela será desmontada e ela vai lá para a direita, ali na Vala Penha, ser remontada e volta a escavação para o complexo Rapadura. Então, a escavação será feita em 2 etapas. Então, eu achei legal trazer isso aqui como só para complementar e também uma informação legal, né, para a gente ter aqui e enriquecer a nossa apresentação. Pode passar, Jefferson, por gentileza. Então, como eu já falei, o mapa da linha, aqui a gente vê duas perspectivas da Estação Vila Formosa, que eu vou falar nos próximos slides sobre a ficha técnica da estação. Pode seguir? Então, falando agora especificamente da Estação Vila Formosa, uma importante, né, estação, uma importante obra para a região, o principal modal hoje é o ônibus, né, realizado por ônibus. Então, a estação a obra já está trazendo um desenvolvimento maior aí para a região, né? Uma demanda prevista de mais de 13 mil pessoas por dia. Junto com essa estação, será implantado também um terminal de ônibus, tá? Será integrado à estação. A estação será composta de 3 entradas, uma pelo próprio terminal de ônibus, como eu falei, né? Uma pela Avenida Eduardo Cotti, onde se localiza hoje a obra, né? Eduardo Cotti, número 1150, e uma outra entrada pela Rua Tauandê, tá? Que é no lado oposto da obra. A estação ela tem como característica a sua maior parte enterrada, né, da obra, e contemplará a área comercial e bicicletária. Ao lado direito, a gente vê uma foto, a direito superior, há uma foto da escavação do túnel de plataforma, que a gente chama, da Estação Vila Formosa, e aí pelo processo NATM, que é o que eu falei, é uma escavação particionada, toda setorizada, cada parte com o seu passo de avanço, com escavadeiras e todo um sistema complexo de controles de drenagens, cambotas metálicas de sustentação, concreto projetado e assim por diante. Abaixo a gente vê uma perspectiva simulando ali o que já aconteceu, né? Mas a estação ali ao meio, o poço de acesso,
e o túnel, tá, tem mais ou menos, na totalidade, aproximadamente 150 metros de extensão, e a tuneladora sendo arrastada dentro da estação. Então, a ideia é que ela apenas se arraste dentro dos túneis já executados nas estações e siga as escavações após esse arraste. Pode seguir? Aqui é uma ficha técnica, né, da Estação Vila Formosa. É, então, a gente vê aí na parte central, esse é o poço, é o que a gente chama de poço, né? Esse poço é o que dará, é o elemento que dará acesso dos passageiros às futuras áreas de embarque, né? Nas plataformas. Então, ficam ali as escadarias, escadas rolantes, escadas fixas, todos os patamares de circulação, elevadores, fica nesse setor aí, tá? Que é o posto de acesso, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele tem 44 metros de profundidade. Isso equivale a um edifício de 16 andares para baixo, tá? Tá subterrâneo. Então, só para a gente ter uma dimensão aí da complexidade que é fazer uma obra de metrô. 14 escadas fixas, 26 rolantes, 7 níveis, né? São 7 pavimentos, pés direitos altos, né? Bilheterias blindadas, 3 guichês, né? 3 acessos para a estação, 8 elevadores, 7 bloqueios, que a gente conhece popularmente como catracas, né? E esse poço teve o início da escavação em 19 de abril de 2021. Só complementando acima, a gente já consegue ver ali o terminal de ônibus, que será integrado à estação, e ao lado direito, acima do túnel ali, é uma vala principal, que nós chamamos, é um acesso principal, onde estarão os bloqueios, as bilheterias, é o acesso aí para a estação até o poço e assim por diante. Pode seguir. Aqui é uma outra perspectiva da estação, né? Aqui a gente consegue ver com clareza o túnel aqui embaixo, né? 150 metros de extensão, escavado pelo método NATM, e o poço de acesso ali na parte central, né? Na projeção do túnel, fazendo todo esse acesso. Então, é sobre ele que a gente vai falar, sobre as formas trepantes que nós utilizamos para construir as paredes desse poço. Acima o terminal de ônibus, né? Isso, legal. Pode deixar aí, Jefferson. Só para também efeito aí informativo, aqui ao lado direito a gente vê uma perspectiva do que será, né, a estação implantada, né? Então você vê aí a obra em si mesmo, ela está toda enterrada, né? A parte superior a gente consegue ver o terminal de ônibus, né, implantado, os acessos, né, do lado aqui abaixo do lado esquerdo, mas ao miolo da obra ali a gente vê o edifício de salas técnicas, onde abrigam os painéis elétricos, os grupos geradores, né, toda essa parte aí de alimentação da estação, aquele pergolado ali, onde nós teremos a área de bicicletário, áreas comerciais, a rua Tauandê ali mais acima, ao lado direito, um dos acessos por ali, e hoje a Avenida Eduardo Cotti, ela é uma avenida de mão dupla, e ela terá um novo acesso, uma nova alça, justamente formando essa ilha para implantar o terminal de ônibus. Então, o poço que a gente vai falar, ele está enterrado aí, ele já nem aparece mais quando da conclusão da obra e toda essa parte de urbanização. Só para vocês terem uma ideia, aqui a área desapropriada em torno de 9 mil, quase 10 mil metros quadrados, e área construída quase 21 mil metros quadrados. Tá? Isso equivale aproximadamente a 3 campos de futebol do Maracanã. Pode seguir. Como eu falei, não tem como a gente falar só de forma sem contextualizar, né? Falar do poço, né? O que é o poço, né? Como ele é feito, como ele é construído. E trazer isso para essa apresentação enriquece bastante, tá? Para que a gente tenha uma visão mais global, né, da concepção executiva aí da estação Vila Formosa e de obra metroviária.
Então, o poço, tem uma figura aí, né, central, circular. É evidente que você não escava o poço de uma só vez. É, você pode ter riscos de desmoronamentos, de acidentes. É importante conhecer o tipo do solo, né? Isso é fundamental para que você faça um planejamento do ataque de escavação dele. Tá? Já adianto, o tipo de solo lá da estação Vila Formosa, ele é predominantemente argiloso, pouco siltoso, tá? E bastante rígido, tá? A rigidez média a alta, isso facilitou bastante compactado, isso facilitou bastante, né, os trabalhos de ataque a essa escavação. Essa escavação é feita da seguinte forma: imagina você dividir uma pizza em 12 pedaços. Então, foi o que foi feito aí. Cada pedaço a gente chama de banqueta ou de dama. Então, você faz essa escavação onde você está vendo ali em amarelo os números 1, 2, 3, 4. Você faz essa escavação alternada, com profundidade de 1,20 m. E assim que você faz essa escavação, você emprega uma primeira camada de tela junto ao solo. Você faz primeiro um banho de concreto projetado junto ao solo, aquele concreto pressurizado, né, que é lançado junto ao maciço. Você coloca uma primeira camada de tela metálica, depois continua preenchendo com concreto projetado, termina com uma segunda camada de tela, ou seja, você faz uma parede, no caso aí da Vila Formosa, paredes que variaram de 50 centímetros de espessura, passando por 70 até 90 centímetros de espessura, essa camada de parede que a gente chama de revestimento primário. É uma primeira camada de parede que reveste esse poço. Ao lado esquerdo, a gente vê uma foto da mureta guia, é como se fosse um guarda-corpo, né? Uma mureta de referência e também de guarda-corpo, e ao lado direito, a gente vê a execução do que a gente chama de PBS. PBS é o poço com bomba submersa. Ao lado do poço, a gente consegue ver vários quadradinhos esbranquiçados. São, se não me engano, 22 ou 23 poços que nós executamos. Esses poços têm em torno de 40, 50 metros de profundidade. E aí você instala, são esses tubos aí ao lado direito, esses tubos azuis, né, perfurados, revestidos com essa manta para não deixar entrar partículas de solo, apenas a água. E essa água do lençol freático, você bombeia através desses poços e manda para uma estação de tratamento de água, tá? E isso é 24 horas enquanto você escava. Por quê? O nível do lençol freático aí, tem umas variações, mas é em torno de 7 metros de profundidade. Imagina você escavar esse poço e aí começar a encontrar água dentro dele. Não tem sentido. Então você faz um rebaixamento desse lençol freático de modo que você consiga fazer uma escavação com ele todo seco. Não existe só esse método de drenagem, existem as ponteiras filtrantes, né, outros métodos, mas esse foi utilizado na estação Vila Formosa. Pode passar? Aqui a gente vê a evolução. Então, o que eu expliquei no slide passado, se torna cíclico, né? Então, ao lado esquerdo, a gente já vê as escavadeiras fazendo as escavações das banquetas. Ao lado direito, a projeção do concreto para formar aquela parede de revestimento primário, né? Aqui abaixo, os caminhões já rodando a obra, levando essa terra para botar fora e duas escavadeiras dentro do poço trabalhando de forma concomitante, tá? E guindaste ou grua. No caso, a gente usou guindaste na obra. Até essa fase é fácil tirar a terra, né, colocar no caminhão, mas eu já vou explicar mais para frente como é que essa terra é retirada. Pode passar. Aí o processo cíclico, né, continua aí, as fotos são reais aí da obra no momento que a escavação evoluía. Pode passar. Aí foi evoluindo, né? Pode passar. Aí o número de banquetas em sua totalidade, né? Pode seguir. E o poço foi ganhando profundidade, ó. Então tem uma foto aérea na esquerda aqui, já com o poço já tomando já sua forma.
Ao lado direito, as máquinas lá já mais baixas, né? Uma foto aérea ali, e aí você vê já um primeiro acesso ali dentro do poço, uma escada metálica, né? Que é locada isso, né? Pelas empresas justamente aí associadas à Abrasf, para promover esse acesso dos trabalhadores junto às atividades. É, Vocês devem estar se perguntando, ali em cima tem uma linha preta no topo do poço, o que é aquilo? Então, são soluções que a gente tem que dar na obra, com todas as equipes envolvidas, é uma fibra ótica da Vivo, uma importante fibra que atende uma região bastante grande e bastante importante. Nessa época, as tratativas de remanejamento estavam ainda em andamento, e nós tínhamos acabado de receber o parecer técnico, a licença da obra, né, emitida pela CETESB, para começar as escavações. Então, a gente criou uma bandeja metálica, né, para essa fibra ótica ficou suspensa para promover o início da escavação do poço. Pode seguir? Aqui a gente vê o poço evoluindo, ao centro a gente já vê uma caçamba. Então essa terra é colocada na caçamba, ela é içada por guindaste até um virador de caçamba e aí ela vira sobre o caminhão, né? Sobre a caçamba do caminhão, que já fica em fila ali posicionado para levar essa obra, essa terra para o Botafora. Importante sempre se atentar ao meio ambiente, ter o lava-rodas instalado na obra, não sujar o arruamento lindeiro, cobrir o caminhão com tela. Então, todas essas preocupações nós temos aí nas obras do metrô. Pode seguir? Aqui, o poço já ficando cada vez mais profundo e chegando aos seus 44 metros de profundidade. Então, ao lado esquerdo, aí, alguns dados, só para vocês terem uma ideia, quase 64 mil metros cúbicos de volume de terra escavados, equivalente a 26 piscinas olímpicas. O volume de concretagem dessa primeira parede aí, revestimento primário, 4 mil metros cúbicos, equivalentes a quase duas piscinas olímpicas. Tela metálica, 57 toneladas de tela, equivalente a um sexto da torre de TV de Brasília. Tenho certeza que alguns conhecem aquela torre de TV que fica ali no eixo monumental de Brasília, torre de TV e transmissão de sinais de rádio, uma torre linda, toda metálica, um sexto foi empregado aí só nessa parede de revestimento primário para vocês verem a magnitude da obra. E aí, a produtividade, né? Então a gente está sempre medindo com os avanços a produtividade. Ela foi de 270 metros cúbicos por dia, né, de escavação, um tempo decorrido de 236 dias para escavar esse poço. Uma velocidade de escavação de quase 20 centímetros por dia. Ele já contemplando ele todo, já com as paredes concretadas, quase 20 centímetros por dia. Ao lado direito, a gente vê ali o poço escavado. Naquela terra ali a gente executa todo um sistema de drenagens, com tubulações, as valas, a gente escava as valas e coloca as tubulações de drenagens, canaliza isso tudo para um poço de bombeamento, depois a gente forra isso com brita, faz um concreto magro, que é o que vocês estão vendo na foto ao lado direito central, que é uma laje de trabalho, que nós chamamos, para aí sim montar a laje de fundo, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que significa. Pode seguir? Aqui o poço, então, já com essa laje de trabalho, tá? Você viu já o tamanho da escada de acesso, né? E o formato dele aí, e a drenagem funcionando aí sem parar. Pode seguir? Aqui foi uma mega operação que foi realizada na obra, dia 5 de 3 de 2022, para concretar essa laje de fundo. Essa laje de fundo, para vocês terem uma ideia, esse poço tem 44 metros de diâmetro. A espessura, a altura dessa laje é 3 metros de espessura. Então, você vê uma das fotos aqui abaixo, central, o trabalhador ali dentro da armação.
né? Então, para vocês terem a dimensão do que foi essa montagem. Essa laje, ela sustentará as vias permanentes por onde passarão os trens, né? E também ela tem a seguinte o efeito, né? É, qual que é o sentido de ter essa laje tão grande assim? Essa laje, imagina que você, ao escavar, eu falei agora, de você rebaixar o lençol freático, né? Só que num determinado momento, você vai, quando você concluir, começar a concluir as estruturas, você vai precisar desligar esse sistema de drenagem e o lençol freático ele vai voltar ao seu NA natural, né? Seu nível natural. Quando o lençol ele volta para o seu nível natural, ele faz uma pressão nesse poço. É como se ele fosse um balde e você tentasse mergulhar esse balde numa piscina. Quando você solta esse balde, a ideia é que ele seja expulso para cima. Então, para equilibrar isso, se você tem esse balde e quer equilibrar junto à piscina, você põe um peso dentro dele, certo? Algum contrapeso. Então, essa laje de fundo, ela tem essa finalidade de você fazer um contrapeso, executar um contrapeso dentro desse poço e equilibrar com essa pressão do retorno, né, do lençol freático para o seu nível natural. Então, essa laje de fundo, só alguns dados aí, 44 metros de diâmetro, 3 metros de altura, volume lançado de mais de 4.500 metros cúbicos, equivalente a 2 piscinas olímpicas, a armação 757 toneladas de aço, aproximadamente 2 torres dessa de TV que eu falei de Brasília, Distrito Federal. Foi feita num tempo recorde de 28 horas. Lembrando que nessa época foi a maior concretagem de uma forma ininterrupta da história do metrô. E para vocês terem uma ideia, no mesmo ano, essa marca já foi superada pelas estações Orfanato e Santa Clara, tá? Por diferenças de 100, 150 metros cúbicos. Mas foi uma mega operação, 24 horas as equipes se revezando, 3 bombas lançadeiras, 4 estacionárias, 4 Spiders. Spider é um tipo de bomba articulada, né, para lançar concreto. Isso ficava lá embaixo, sobre essa grande armação. Caminhões betoneiras 174 em linha, indo e voltando na usina, foram 569 viagens, 7 usinas simultâneas para nos atender, e o controle de temperatura do concreto, concreto especial, com gelo, resfriado, então até 22 graus Celsius foi o controle de temperatura aí. Você vê aqui a foto aérea, ao lado esquerdo aqui, um dos ensaios que é realizado na chegada do concreto na obra, que é o slump test, que é um ensaio para verificar trabalhabilidade, a consistência do concreto. Ao lado direito, a gente vê a operação que foi aos caminhões betoneiras na Avenida Eduardo Cote, em fila para entrar na obra, e dentro da obra, a quantidade de caminhões, uns coletando corpos de prova, fazendo slump test, outros já descarregando concreto e saindo por outro portão. Então, só como efeito também enriquecedor do nosso encontro aqui. Pode passar. A importância do controle tecnológico, então, como eu falei, o controle da temperatura do concreto na chegada, então a gente vê ao lado direito aí, a inferior, um termômetro para controlar a temperatura do concreto na chegada da obra, sensor termopar para controlar a temperatura do concreto assim que ele é lançado, já explico o porquê, o lançamento do concreto, ali a foto à esquerda inferior, todo o corpo da diretor do metrô acompanhando, o consórcio construtor também, todo o corpo aí da direção do consórcio, ao meio, na época, o presidente do metrô também. Então, toda uma operação que teve todo o acompanhamento fino aí, inclusive das autoridades. Pode passar, Jefferson? Aqui, só para dizer, esse poço ele é todo envelopado, né? Então, essa manta azul que vocês estão vendo aí nas fotos é uma manta de impermeabilização, tá? Material PVC.
esse poço é todo envelopado, inclusive a laje de fundo, antes de concretar, ela tem toda uma rede de compartimentação, de mangueiras perfuradas para uma futura, se necessária, injeção de gel acrílico para poder conter alguma possível infiltração. Então, só para dizer aí a importância também das obras subterrâneas do sistema de impermeabilização. Pode passar? Aqui, depois que tudo isso é realizado, vocês veem no poço, na imagem central, essa parede branquinha, aí, esse anel branquinho, que é o revestimento secundário, onde entram as formas trepantes. Então, ao lado esquerdo e direito, a gente já consegue ver a montagem das formas, que eu vou explicar para vocês aí, contextualizar um pouquinho, e é aí que elas entram em cena. Pode passar? Então, da mesma forma, a gente, só para contextualizar, é, no caso de Vila Formosa, a 6 metros acima da geratriz superior do túnel, na foto direita ali inferior, a gente vê ali a seção já do futuro túnel ali de via, de plataforma para serem escavado, né, serem embocado, e antes a gente faz uma plataforma de trabalho de aterro, tá? Só que para começar a escavar esse túnel, a gente tem que ter uma camada de parede de pelo menos 6 metros, no caso de Vila Formosa, acima da geratriz superior do túnel, executada para ter segurança de embocar o túnel. E as formas trepantes propiciaram isso. Então, só para dizer, o poço ele é feito, executado com 2 paredes, assim como o túnel também, tem o mesmo princípio, parede de revestimento primário e o secundário. Pode passar? Como eu falei, então o aterro realizado e a gente já começou a embocar os túneis nessa época e você vê as formas trepantes já lá em cima, na sua parte final aí de execução aí do seu papel aí. Pode passar. Então, esse é o nosso objeto de estudo, tá? Sobre esse poço, as formas trepantes. Pode passar, vamos contextualizar aqui as formas trepantes. Bom, essa conceituação eu trouxe da norma brasileira, foi citada aí pelo Jefferson, NBR 15.696 de 2009. A forma ela é uma estrutura provisória, né? Ela serve para moldar o concreto que ainda não é autoportante, ele é fresco, ele é fluido, né? E a responsabilidade dela é resistir todas essas ações, todos esses esforços, todas essas cargas, né? Variáveis aí, provenientes da pressão desse concreto, tá, de lançamento. E então, até que o concreto endureça e se torne autoportante, né, tem que dar conta aí dos esforços aí das cargas aí permanentes da estrutura. Essas formas têm essa responsabilidade. Pode passar? Aqui eu trouxe esse gráfico aqui também da norma, tá? De formas de escoramentos. Aqui é só uma relação no eixo Y, a pressão que o concreto exerce na forma. E no eixo X, a velocidade com que esse concreto sobe na forma. Então, aqui, isso para uma temperatura de 25 graus Celsius. Aí, o que eu consigo dizer para vocês? Você tem 4 linhas aí, e C1, C2, C3 e C4. São consistências diferentes ou trabalhabilidades diferentes do concreto. Ou seja, o C1 seria um concreto menos fluido, mais rígido ali. Até o C4, que seria um concreto mais fluido. Então, o que esse gráfico quer nos dizer? Quanto menos fluido é o concreto, maior a velocidade de subida dele dentro da forma. Quanto mais fluido é o concreto, mais essa menor a velocidade. Eu tenho que controlar isso melhor, tá? Porque senão eu posso estourar a pressão do concreto na forma. Então, ao lado, ali você vê um gráfico do lado direito, onde a gente tem ali na base uma pressão constante. O que é isso? Se eu controlo a velocidade de subida do concreto na forma, respeitando
a consistência dele, ou seja, a trabalhabilidade dele, então, importa para a execução dessas concretagens aí nas formas, dessas estruturas junto às formas. Se eu controlar essa velocidade, executar em camadas de 50 centímetros, por exemplo, vibrar corretamente essas camadas, ou seja, vibrar a camada atual que está sendo lançada e até 10 centímetros da etapa anterior, somente para promover a costura dessas camadas de concreto. Significa dizer que as camadas mais para baixo, as anteriores, elas já começaram o processo de reação, de endurecimento, e esse processo de endurecimento do concreto, ele vai aliviando pressão na forma, de tal modo que fique constante. E a parte de cima ali, variável, é a parte que está sendo lançada. Então, não adianta eu terminar de concretar um pilar ou uma parede e mergulhar o vibrador até a base do pilar, da estrutura, ou de uma parede. Significa dizer que todo esse gráfico ele ficará com uma pressão variável, e isso, ao final de um processo, pode gerar resultados indesejáveis, como abertura de forma, deformações indesejáveis. Então, isso para 25 graus Celsius. É importante colocar que se você não conseguir promover algum isolamento térmico para garantir esses 25 graus Celsius, e se esse concreto, ele, por exemplo, tiver ali com 20 graus Celsius, imagina um dia muito, muito frio e você não consegue fazer um isolamento térmico desse concreto que está sendo lançado. E aí você mede ali com um termopar, ele está com 24 graus. Significa dizer que a cada grau Celsius abaixo de 25 graus, você piora a pressão de lançamento na forma em 3%, e assim por diante. Então, é importante, são detalhes muito importantes que às vezes passam despercebidos aí no dia a dia das obras, e a gente toma esse cuidado aí nas obras do metrô. Pode passar? Aqui eu quero já fazer um agradecimento à Mills, tá? Esses são detalhes dos projetos da Mills que foram disponibilizados, autorizados, a imagem desde 2023, quando da publicação do artigo. Então, quero fazer aqui a menção e o meu agradecimento à empresa Mills. A gente vê aqui que o painel, aqui é uma planta do lado direito, uma planta do painel, ele é uma cambota de madeira, duas folhas de compensado em 22 por 2,44, tá, milímetros, dois painéis, tá, 18 milímetros de espessura, e essa cambota ela é estruturada com vigas de madeira e travada aí com elementos metálicos de madeira e metálicos com vigamentos horizontais e verticais. Ao lado esquerdo, a gente vê superior um detalhe da junção dos painéis, né? Você tem ali sarrafos e você passa uma barra roscada, prende com porcas borboleta dos dois lados, e um detalhe ali fino, azulzinho, mas embaixo tem a foto que a gente colocou ali também, colocado no projeto, e na obra também nós colocamos essa fita adesiva de espuma para inibir a fuga da nata ali de concreto na junção das formas. Então, esse é um módulo, a gente chama de um módulo, então toda a montagem da circunferência ela é montada com essa junção de módulos. Pode passar. Aqui nós vemos aí à esquerda um detalhe aí da plataforma de trabalho, tá? Com o guarda-corpo. Essa plataforma de trabalho é utilizada para auxiliar aí nos trabalhos de lançamento de concreto, montagens, conferências, né? Tem todo um assoalho aí, pode ser metálico, com pranchão de madeira travado. Nós temos ali à esquerda um detalhe de sarrafo no topo da forma para promover uma linha tênue, tá? Para marcar um pouquinho a paginação, ficar uma linha tênue ao final quando essa forma é retirada da parede. Então, um detalhezinho aí arquitetônico para as obras, para o poço. Lembrando que obra do metrô é uma obra de arte, em sua maioria o concreto é aparente, então a gente tem muito cuidado com o concreto aparente, ele tem que estar em boas condições, uma aparência muito boa, bem
sem, sem defeitos, sem imperfeições. Então, a gente pensa muito nisso aí para promover o bem-estar e conforto dos futuros passageiros que vão utilizar. Ao meio, a gente vê uma elevação desse módulo, né, travado com essas VAs, que são essas vigas horizontais de estruturação dos painéis, e as verticais, promovendo essa solidarização do conjunto e o travamento desse módulo. Lembrando que a forma trepante, ela assim, você monta ela na obra, mas o processo dela de desmontagem e montagem, ela é toda mecanizada, tá? Você precisa utilizar grua ou guindaste para promover a movimentação dessas formas, tá? E só para falar, a forma trepante, qual é o benefício dela? Você evita montar andaime de apoio desde baixo. Imagina você montar 44 metros de profundidade do poço de andaime para acompanhar essa forma. Você trava as atividades lá de escavação do túnel, por exemplo. Então, essa forma, uma vez que você monta esse módulo, você vai subindo com esse módulo e embaixo já vai ficando a parede pronta, concretada. Isso facilita muito para os outros trabalhos que você precisa iniciar. Em cima, no topo da forma, um gancho metálico, justamente para fazer o içamento desses painéis. Pode passar? Na primeira etapa de concretagem, aqui revestimento secundário, ele tinha aqui uma variação de espessura também da parede, saiu com 1,65 m de espessura, então, quanto mais ao fundo do poço, maior a espessura da parede, e conforme você vai subindo, ela vai afinando, e a parede mais fina que a gente concretou foi 70 centímetros, 70 centímetros. Na primeira etapa de concretagem, aqui você tem um sistema montado, a forma ali, né, posicionada, e só que você tem uma escora inclinada, um tensor nele, a responsabilidade de absorver essa carga, essa pressão hidrostática. Então, o pé dele tem que estar travado com esses ferros de obra, são chumbados na laje de concreto, laje de fundo recém-executada, e também o pé da forma. Porque uma vez que o concreto age nessa forma e essa carga é absorvida pelo tensor, existe uma ação, né, de esforço, mas também existe uma reação. Essa ação inclinada tem uma ação vertical e horizontal, decomposição de vetores, né? Eu sei que aqui eu também estou falando para alunos, né? E aí tem uma reação. Essa reação, ela faz com que a reação vertical desse esforço faz com que a forma suba, tenha esse esforço de subida. E aí o concreto vaza por baixo. Então, esse é um cuidado que tem que ter na primeira etapa de concretagem. Eu chamo a atenção também do lado direito, ali já na parte superior, dentro do concreto, um cone de posicionamento. Tá? Esse é um cone que já visando aí a trepagem dos painéis para a próxima etapa da parede aí. Esse cone é um cone metálico, ele é recuperável, ele fica rosqueado numa barra, né, rosqueável que fica perdida no concreto, tem essa dobra, né, esse L, para fazer a ancoragem, ele vai trabalhar, né, a forma vai tentar arrancar esse cone, e aí ele vai ser o grande responsável por absorver esses esforços. Pode passar? Aqui ao lado esquerdo a gente já vê o sistema trepante. Por que trepante? Porque a forma ela se ancora, ela se segura, ela trava todo o sistema justamente nesse cone da etapa anterior que ficou posicionado no concreto. Tá? Então, você tem ali ao lado esquerdo um corte típico, né, com a forma acima montada, um novo cone de posicionamento em cima, embaixo aquele cone que ficou na primeira etapa, já aderido ali ao concreto, e ao lado esquerdo essa mísula de trabalho, essa mão francesa, uma plataforma de trabalho toda metálica, toda pinada, ela tem o tensor da forma pinado nela também, tem guarda-corpo ali para proteção das pessoas que trabalham, e aí assim que você promove a concretagem desse novo lance de parede, essa forma vai descarregar a carga nesse tensor, tá? Que está recebendo uma carga ali, ó, curiosidade, 9 toneladas.
e vai tentar arrancar essa mísula de trabalho, que ao mesmo tempo está pinada, rosqueada, né? Nesse cone, você está vendo o cone aí metálico, a foto da central, esse cone ali ele está tentando ser arrancado da parede. Só que como ele não é arrancado? Porque ele justamente dentro dele tem uma rosca e o ferro de obra que está perdido, ficará perdido, uma barra roscável, ele está acoplado a esse cone. E assim o sistema funciona. Acima nós temos uma plataforma de trabalho para promover a concretagem e dessa forma o sistema se segura, né? Ele se ancora, ele fica preso dessa forma. E destacar também que a mísula de trabalho ela tem esse andaime, esse balancinho suspenso, e isso aí que serve para não só retirar esses cones são recuperáveis, mas também fazer pequenos tratamentos aí no concreto, pequenos reparos, né, lixamento. Você também preenche o furo deixado pelo cone e aí você sobe, aplica uma seladora, né, faz uma pintura para preencher os poros e facilitar o acabamento final, que é uma aplicação de verniz anti-pichação, e aí essa plataforma auxilia nesse trabalho. Então, ao lado direito, a gente vê a colocação dessas mísulas metálicas ancoradas nesses cones aí, que estão aderidos lá dentro da parede. Pode passar? Aqui, então, o sistema funcionando. Então, à esquerda, aquela primeira etapa que eu falei, a segunda figura já é o sistema trepante funcionando, e esse sistema é cíclico, né? Então, ele vai subindo, a cada concretagem foram 2,34 m de altura de concretagem, né? E aí, esse sistema é cíclico. Percebe que eu não preciso montar andaime desde baixo do poço, e eu já tenho a área embaixo livre para promover, no caso, foi muito importante, até para cumprimento aí das metas, cronogramas e tudo mais, a escavação do próprio túnel de plataforma. Pode seguir? Aqui algumas fotos, né? À esquerda, os detalhes de travamento dos pés dos tensores e das formas naquela primeira etapa de concretagem, como eu falei. À direita, o painel, o módulo que eu falei sendo içado, ou seja, ele já foi desformado e está sendo içado já para a próxima etapa de concretagem. Então, como eu falei, esse sistema, para ter esse sistema, você depende de uma ele é mecanizado de guindaste e grua, e o peso dele, ó, carga de 1.250 quilos esse módulo aí. Pode passar. Aqui, só no emboque do túnel, teve a necessidade, entrou a figura do cimbramento, torres altas aí de praticamente 16, 17 metros. Pode voltar um pouquinho, Jeff? Isso. E aí uma montagem de fundo, da forma de fundo das paredes, quase que artesanal. E essas torres altas travadas com tubo e braçadeira para evitar o tombamento. Pode seguir. Aqui algumas boas práticas construtivas, né? Sempre utilizar o desmoldante. A forma tem que estar limpa, ela precisa ser raspada, remover os resquícios de concreto, seguir sempre a proporção do fabricante, do desmoldante, né? Nunca aplicar demais e nem de menos. Aplicar demais o desmoldante pode manchar o concreto. Então, seguir todas essas regras para que você preserve a forma, porque se ela fica grudada, ao desformar, você pode deteriorar o módulo, né? Porque ela fica grudada mesmo. E aí promover também o concreto, quando você passa os moldantes, você promove ali um concreto aí bem executado, sem manchas, né? Mas, sobretudo, preservar o módulo também. Na foto superior central, o controle, né, da temperatura do concreto, 22 graus Celsius. O consórcio construtor ele tem uma empresa, são consultores, uma empresa que é a Concremate, que faz toda essa consultoria
do controle tecnológico, onde desenvolve o traço, ensaia o traço antes, né, de rodar na obra, ensaios de durabilidade, de resistência, de módulo de elasticidade, tudo isso é feito antes em laboratório para que a gente execute aí as obras do metrô. Do lado direito, o slant test, como eu falei, então faz toda a chegada do concreto na obra, tem todo aquele procedimento, 3 camadas de 1/3 do cone, 25 golpes, né? E aí você mede ali o abatimento desse concreto e confere com a trabalhabilidade estudada em laboratório. Embaixo, do lado esquerdo, os corpos de prova para que eles sejam rompidos a compressão em laboratório e a gente consiga aferir a sua resistência. No caso, para essas paredes, foi de 35 MPa, fixada em nota de projeto. A reforma de painéis, então, os painéis, é importante você não utilizar o painel até ele ficar todo desfazendo. Como é concreto aparente, a gente limitou até 4 usos, tá, esses painéis, para promover a qualidade final da estrutura. Então, a gente acompanha obras prediais, eu já cheguei a acompanhar aí em torno de 20, 22 usos, mas o compensado ali sem condições. Aqui não, aqui a gente limitou a 4 usos e fez a reforma, promoveu a reforma dos módulos, trocando para compensados novos, plastificados dentro da própria obra. O lançamento, né, o metrô ele é um pouco mais criterioso, ele autoriza a altura de lançamento até 1,5 m para garantir que esse concreto não desagregue dentro da forma. E a vibração, né, conforme eu falei, vibrando as camadas mais recentes, não encostar o vibrador na forma para não gerar bolhas de ar, não vibrar a forma por fora, vibrar o máximo de pontos possível, retirar o vibrador mais lento possível para promover o fechamento da cavidade, parar de vibrar quando a superfície estiver brilhante. Então, são várias técnicas que precisam ser seguidas para que a gente tenha uma qualidade de excelência aí junto às obras. Pode passar? Aqui o controle tecnológico, nós dispomos de laboratório dentro da própria obra, onde são feitos os ensaios de resistência à compressão. Ali você tem a ruptura de um corpo de prova ali, a compressão, né, na prensa, e a verificação do módulo de elasticidade. Esses 2 itens, 2 parâmetros, eles definem a autorização para desforma e para que a estrutura possa absorver os esforços solicitantes de projeto. Pode seguir. Desforma, reaproveitamento e limpeza. Então, aqui, ó, algumas coisas que eu quis destacar para vocês, uns tópicos importantes. Nenhuma carga deve ser imposta sem aferir os parâmetros técnicos. O módulo de elasticidade é o quanto a estrutura pode deformar, né? Então, isso precisa ser verificado, e o FCK também, da resistência à compressão, né, para que você possa autorizar a desforma dessa estrutura. Verificar sempre as notas de projeto, sempre é bom falar também da importância da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, foi emitida, tá? Para responsabilização e respaldo jurídico para todos, tá? Então, é um documento essencial. Esforços de maneira lenta e gradual para a desforma, então, uma vez autorizada a desforma, não promover esse esforço de maneira abrupta na estrutura, ou seja, promover de maneira lenta e gradual para que a estrutura vá trabalhando aos poucos, desformar respeitando o tempo mínimo, né, para evitar fissuras de retração. E aqui eu falo do item, já emendo com o item de baixo, que é verificar o gradiente de temperatura. Então, o que acontece? Para a estação Vila Formosa, a gente media a temperatura do concreto logo após o lançamento, que chegou em torno de 60, 65 graus Celsius, e a temperatura ambiente. Essa diferença, esse gradiente, ele não poderia ser maior do que 20 graus Celsius. Se ele fosse maior, a desforma não estava autorizada. Então, a partir do momento que a temperatura do concreto baixou e esse gradiente baixou para 20 graus Celsius ou menos,
a gente autorizava, junto com os ensaios de FCK e módulo de elasticidade, a desforma da parede, para evitar o choque térmico e o aparecimento de fissuras por retração. Lembrando que essa diferença de temperatura entre concreto e meio ambiente não pode passar de 25 graus Celsius. Mas para Vila Formosa foi com 20, e o cimento utilizado foi o CP3. CP3 é um cimento, ele tem uma característica de ser menos poroso ou mais impermeável, amplamente utilizado no Brasil, para estruturas de concreto simples, armado, protendido, e para meios agressivos, né? No caso, para obras subterrâneas. Ao lado direito, a gente vê o sensor Thermopar, só uma ilustração do que foi utilizado para medir a temperatura do concreto. Pode passar? Então, como eu falei, verificar a resistência, o módulo de elasticidade, atentar ao reaproveitamento limite dos painéis, né? Não para evitar o desgaste demasiado. Sempre limpar as formas e aplicar o desmoldante para promover sempre essa qualidade de excelência junto à execução das paredes. Pode passar? Aqui eu chamo a atenção a importância, como é concreto aparente, obra de arte, foi desenvolvido um projeto de paginação, ou seja, o maior módulo e mais uniforme possível para a utilização das paredes, e estudar estrategicamente onde ficariam os arremates, ou seja, os módulos menores, né, com tamanhos variáveis, então, para que eles ficassem estrategicamente localizados e não afetassem o visual final daí da paginação, porque imagina ter eu costumo falar, colcha de retalho ou um jogo de xadrez com isso muito confinado, fica pesado o ambiente, né? Então, essa preocupação também envolve aí nas obras do metrô de São Paulo. Pode seguir? Aqui foi estudada a produtividade à medida que o o consórcio construtor executava as estruturas, nós, enquanto metrô, né, enquanto fiscalização, acompanhávamos, né, a produtividade, avanço a avanço, foram 17 avanços, né, e o volume de concreto, olha, mais de 4.000 metros cúbicos, quase mais duas piscinas olímpicas para cima, né, a armação aí equivalente já a uma torre de TV de Brasília, área de forma 4.000 metros quadrados, equivalente a 5 quadras de futsal. Então, olha só a magnitude, né, dessa obra. Aí uma equipe de 15 pessoas, desculpa, entre mestre, encarregados, carpinteiros, armadores, ajudantes, durou 244 dias corridos, 175 úteis, né, trabalhados. As paredes tiveram seu início em 18/5/22, execução, finalizadas em 17 de janeiro de 23. Pode seguir? Aqui, todo aquele controle foi para gerar essa tabela de indicadores, tá? Então, a gente acompanhava o avanço por dia corrido, por dia útil, a altura por dia corrido, por dia útil, volume lançado, quantidade de caminhões betoneira, tudo isso para nortear, dimensionar mão de obra, turnos de trabalho, toda a logística da obra, a previsão de medição, de faturamento. Então, isso é um termômetro que foi utilizado para fazer gestão nessas várias disciplinas aí. Pode seguir? E aqui, esse trabalho do estudo de produtividade, ele gerou esse índice aí de 3,80 metros quadrados homem-hora. E aqui eu faço uma crítica construtiva, né? Isso é bem salutar. Eu acredito que as várias empresas do setor tenham os seus cálculos, os seus indicadores de produtividade de montagem, mas eu senti dificuldade de ter isso publicado, né? Eu senti que tem ainda poucas informações publicadas, inclusive no no setor metroferroviário, né?
Então, tanto é que esse trabalho ele colabora para isso, né? Esse estudo de caso ele traz à tona um primeiro número, né? E aí eu fui comparar com o Manual Básico de Indicadores da Produtividade da Construção Civil, né? A tabela da Sinap, só que para um edifício de múltiplos pavimentos, né? Com paredes de concreto com formas trepantes. E eu achei esse indicador de 1,85 metros quadrados homem-hora. Se eu fizer uma comparação simples, eu vejo que assim, olha, está muito acima. Mas eu sei que eu não posso colocar isso na mesma balança. Estou falando de uma tipologia de obra, que é fazer obra de metrô, e outra tipologia de obra, né, que é fazer um edifício. Mas resguardados esses desvios, é o cheiro da situação, é um primeiro indicador, é algo novo que chega para colaborar, para enriquecer e para fomentar que mais indicadores sejam publicados. Tá? Mas num primeiro momento a gente viu que foi bastante satisfatória, a produtividade foi bastante satisfatória e cumpriu com as metas internas da Estação Vila Formosa. Então a performance foi muito boa e o sistema se mostrou bastante produtivo. Pode seguir? E aqui já ao final, algumas fotos, né, da execução. À esquerda a gente vê ali a forma montada, embaixo a gente vê algumas pessoas, os balancinhos já fazendo os reparos, fechamento dos furos, embaixo no concreto ali aparente, a gente já não enxerga nenhum furo, mais os cones, né? E esse concreto ele já veio semi-acabado. Ao lado direito a gente vê a bomba de concretagem, ela tem o alcance de 40 metros, né? Então, só para elucidar o que foi aí a concretagem, embaixo uma fotinho pequena, mas eu peço atenção que é o furo deixado pelo cone, quando ele é retirado, é justamente do fechamento desse furinho aí, que a gente fala para ele não ficar aparente, marcando toda a parede. Por isso, a necessidade de você preencher esse furo com nata de cimento, com o mesmo cimento, tipo de cimento utilizado no concreto, na estrutura. Tá? O mesmo CP3, preferência do mesmo lote, para que você não tenha diferenças de tonalidades na parede. Pode seguir? Aqui é o sistema todo montado. Como eu falei, foram 17 etapas. Até a 13ª etapa, isso foi feito em quadrantes, né? Essas concretagens, essas paredes foram executadas em quadrantes, totalizando um volume de lançamento entre 200 e 300 metros cúbicos, tá? Dá uma jornada de um dia de trabalho, né? E a partir do momento que essas formas foram subindo, as paredes foram ficando mais finas, nós tivemos a condição de fazer a montagem completa, mas, porém, concretando um semicírculo e depois o outro semicírculo. Lembrar que as juntas de concretagem foram feitas com corte verde, que é aquela água sob pressão, para eliminar aquela película que fica, né, com aquelas impurezas, e você ter ali a estrutura áspera do concreto, a seção áspera, para que ela consiga dar liga, né, com o concreto que será lançado posteriormente, o concreto fluido, né? Pode seguir. Aqui já o poço com as paredes aí praticamente concretadas, você vê que ficou um concreto muito bom, né? Os furos todos fechados praticamente. Acima a gente ainda vê ali um escoramento montado, são as saídas de exaustão e insuflação, são as trocas de ar na estação, mas um concreto assim bastante assim elogiado aí por todos que visitam, realmente invejável. Então ficou muito bom. E esse é o visual, né, a aparência aí que ficou da concretagem, bastando para a fase de acabamento, diminui o retrabalho. Então, é basicamente fazer algum tipo de reparo mais simples e aí fazer a pintura com verniz, a gente ganha tempo lá na frente. Então, todas essas boas práticas que eu falei para vocês, não tem um efeito só imediato, mas um efeito de longo prazo também. Pode passar?
Aqui já uma foto do poço, praticamente as paredes de revestimento secundário praticamente concretadas. A gente vê ali até uma marquinha, né, da parte concretada um pouquinho mais escura, que já é a aplicação da seladora, tá? Após o lixamento, o fechamento dos furos, uma aplicação que é uma pintura que você faz, né, com uma seladora que ela preenche alguns poros, né, do concreto e ele deixa a parede praticamente semi-acabada. Percebam que embaixo nós temos lá um dos túneis à esquerda, sentido complexo Rapadura, a futura base de manutenção de trens, e ao lado direito a gente vê o túnel sentido estação Anália Franco. Então, ao passo que as paredes elas seguiram e com as formas trepantes, esses túneis já puderam ser iniciados, né, as suas escavações e hoje eles já estão prontos, escavados, né? Mas já foi importantíssimo para você ver todo esse maquinário lá embaixo. Se nós tivéssemos toda a volta preenchida com andaime, isso não seria possível. Pode seguir. E aqui o último slide, já me desculpando aí pelo tempo, mas acredito que tenha sido bastante proveitosa a nossa conversa, é bastante informação para pouco tempo, eu tentei me esforçar aqui, mas é uma foto aérea da localização da obra e ao centro, a gente vê o poço de acesso e toda essa parte central ali, que é a obra da futura Estação Vila Formosa, que eu contextualizei nessa apresentação para vocês, e vocês conseguem perceber ao lado, né, como é fazer uma obra na cidade de São Paulo, onde você tem diversos edifícios, você tem casas, comércios, avenidas movimentadas, nós temos rede de trólebus aí, temos diversas redes de interferências para serem remanejadas, está falando de fibra ótica, tubulação de gás, de esgoto, de águas pluviais, uma série é um campo minado, né? Então, é, promover as escavações exige todo um cuidado, né? Prospectar essas interferências para que a gente consiga devolver para a população um transporte melhor, um transporte mais rápido, uma comodidade, um conforto para os futuros passageiros e também o desenvolvimento, a integração, né, de toda a cidade com esse modal tão importante que é o metrô. E aí eu me despeço aí dessa apresentação, fico à disposição de todos. Espero que tenha sido minimamente útil essa nossa conversa aqui, Jefferson. Eu passo a bola aí para você. Não, Márcio, foi muito bom, show de bola, né? Eu falei que ia ser bastante interessante, né? Agradeço mais uma vez aí a sua disposição aí de ficar junto com a gente até esse horário. O metrô de São Paulo também, né? Por ter autorizado essa apresentação e passar essa informação, né? Para a população que às vezes passa perto e tudo, né? Não tem noção do que está acontecendo ali, né? Que é uma obra enterrada, né? Não dá para se ver, né? Então, muito, muito bom, muito bacana. É, bastante elogios aqui no chat aqui, alguns ex-professores, né? Chamando parabéns, professor Obrigado. Márcio, né? Parabenizando você aí pela apresentação, realmente foi Um muito bom. abraço ao Não, pessoal da ETEC de São Paulo, de ETEC Getúlio Vargas, do Centro Paula Souza, que nos assiste também. Um abração para eles aí. tá. O tempo, né, estourou um pouquinho, mas tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para você, que eu anotei no início, a Vanessa perguntando. é, Se a tuneladora, ela falou que ela passou lá perto, né? E ela viu a tuneladora se ela já saiu da Anália Franco. Ela estava naquela Sim, região ali. sim, ela já passou por aquela região, foi a segunda estação pela qual ela passou, e ela hoje está já bem, tá mais distante mesmo da estação Nélia Franco, já passou por Santa Clara, e ela está chegando na estação Orfanato. Ela já passou com sucesso ali pela aquela região da estação Nélia Franco, sim. Tá certo. O, o Alex tinha perguntado sobre o lançamento do concreto, né? No chat aí eu falei que mais à frente ia ser respondido e veio o slide, né? Onde tinha a bomba que Legal. lançava com 44 metros de extensão, né? Lançando o concreto lá embaixo, lá, né? Isso aí. A Alessandra também.
Você falou do concreto CP3, ela perguntou se era o CP3 RS ou BC. Eu não Na sei qual. CP3E, com baixa quantidade de escória, ele tem baixo calor de hidratação, tá? Então, justamente porque a gente precisava resfriar, controlar a temperatura baixa a 22 graus Celsius, então esse tipo de cimento com baixo calor de hidratação, ele propiciou o sucesso desse trabalho. Então, foi o CP3E, Entendi. Tá ok? certo. Tem um pessoal parabenizando aqui, o Velber Obrigado. Souza, né, falando mais uma vez o trabalho que você faz à frente das obras da futura estação Formosa é digno de honras, né? Em nome da Ingênia, né? Obrigado. Dando os parabéns para Engênia, você está aí. com a gente lá. Um abraço, pessoal da Engênia, da ICC, um grande abraço. E, Márcio, agora umas perguntas minhas aqui. Você falou da emissão da RT, né, para a obra aí, Sim, né? sim. No caso aí da emissão dessa RT aí, quem emitiu essa RT? Foi você ou foi o gerente da obra? Saiu em nome de Então, quem? Foram. Pode nós falar. temos vários tipos de ARTs, né? Então, na apresentação, eu me referi à ART do projeto de formas, no caso, a Mills emitiu, Tem, né? E até chama a atenção da importância de ter a visita na obra, também das empresas, né, que fazem todo o acompanhamento, elaboram o projeto e também alugam os equipamentos, a supervisão das montagens, a emissão dos relatórios de visita, isso é muito importante. Mas eu me referi a essa ART. Agora, sobre a ah, obra, tá. nós temos diversas ARTs, né, compartilhadas. Eu emito de cargo e função, consórcio construtor também, responsabilidade de execução, de emissão dos projetos, a projetista, CJC, enfim, uma infinidade de profissionais envolvidos ali diretamente no processo. Metrô, consórcio construtor, e empresas terceiras, né, que emitem as suas respectivas ARTs. Então, são diversas, Jefferson. Entendi. Deixa eu ver aqui. Tem mais algum aqui? O Alex Oliveira está falando sobre o controle de qualidade nos serviços manuais e controle de prazo do mesmo. Ajudantes, carpinteiros, armadores. Ele está perguntando aqui se pode falar um pouco mais sobre a metodologia de gestão de equipes. Está perguntando sobre a gestão das equipes. Essa é uma gestão direta do consórcio construtor, né? Então, assim, o metrô ele não atua na gestão direta dessas equipes. Então, essas equipes elas são geridas diretamente pelo consórcio construtor, que é o CML2, conforme eu citei, né? As empresas Engibras, Saciri e SA Paulista, a quem eu registro agradecimento aqui também por todo esse torque de obra, né? Por todo esse volume grandioso de obra aí, todo esse know-how. Mas a gestão é direta, então todo o dimensionamento, a gestão de turnos, a expertise é diretamente do consórcio construtor. Entendi. E o Kias aqui, que é um ex-aluno seu também, ele está perguntando, ele fala sobre o controle, né, o controle tecnológico aí do concreto, né? Então ele pergunta assim, quais são os ensaios mais utilizados ao longo do período da obra? Quais foram, né, os mais utilizados? Olha, Ilquias, obrigado pela pergunta. Um abraço para você, para todos os colegas. Vou citar alguns ensaios aqui, né, que são os de durabilidade, ensaios de absorção por capilaridade, estou falando de concreto, né? Absorção por imersão, penetração de água sob pressão, resistividade elétrica volumétrica, como eu citei aqui, o módulo de elasticidade, de FCK, de resistência à compressão, dentre outros. Então, são alguns ensaios aí que são realizados aí diariamente com as suas idades de acompanhamento, com emissão de relatório mensal de controle tecnológico. Isso fica formalizado junto ao metrô. Perfeito. É, Agora aqui não tem mais nenhuma pergunta assim. Ô, Márcio, tem alguma previsão de inauguração dessas?
dessas estações? Vai ser por trecho, com certeza, né? Mas a entrega. Eu, por normativo, eu vou me limitar aqui às questões técnicas, ô Ah, Jefferson, tá. mas Não, a tranquilo. gente sabe que houve, para a emissão da licença, né, do parecer técnico, já houve um atraso aí de mais de um ano, isso geral para a linha, isso reflete aí no planejamento como um todo, mas isso a gente acompanha aí pelo que é publicado oficialmente no site da Companhia do Metropolitano de São Paulo e dos órgãos competentes aí. Mas Sim. as obras estão a pleno vapor aí, já caminhando já para a sua segunda etapa aí de término das obras brutas, né? E já Certo. daqui a pouco começando a fase de acabamento. Perfeito. Então tá bom. O pessoal está perguntando também se, né, que fosse aberta visitas para a turma da GV aí no metrô, né? É só entrar em contato com o metrô, né, o Márcio? Sim, sim. As obras, os lotes, são ao todo 6 lotes que atuam nessa extensão da primeira fase da linha 2 Verde. Cada lote tem uma central de relacionamento com a comunidade interessada, e através dessas centrais de relacionamento, ou mesmo pela ouvidoria do metrô, enfim, podem ser feitas essas solicitações. Tem todo um trabalho específico da área da comunicação social que organiza essas visitas, planeja essas visitas para que todos tenham. A gente recebe estudantes, moradores, comerciantes, é, vários tipos de pessoas interessadas na obra, onde a gente faz uma palestrinha e leva para conhecer os principais pontos. E isso é muito legal, porque aproxima, né, as pessoas da obra e elas saem maravilhadas e entendendo um pouco mais do que do desafio, né, que é construir uma Sim. estação de metrô. Tá certo. Perfeito. Márcio, era isso aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pela disposição, né? Ficar com a gente até esse horário. Todo mundo que está na sala aí, estamos aí com 60 participantes na sala, né? Legal, Surpreendeu, né? legal. Bacana, o pessoal está aí interessado. Eu falei que era um assunto bem, né, bem atual, um assunto bastante interessante, né? Que não abordava somente o sistema ali, né, de formas trepantes, né? A obra como um todo, né? Então, Um todo. muita gente aí já deve ter, né, agora uma noção de como é, né, a execução de uma obra do metrô. Isso aí a gente mostrou só o túnel, né? O poço, né, de acesso, né? Mas é isso. Então, muito obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer você, né, o Metrô de São Paulo também, mais uma vez, por ter autorizado. A Brasf vai disponibilizar essa apresentação, né, no site dela. Em breve vai estar lá a apresentação que a gente vai colocar lá para o pessoal ter acesso às informações, né, quem tiver interesse. É só entrar no site da Brasf, né? E qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer orientação também, a Brasf também está à disposição de todos aí. Muito obrigado, Márcio. Não, legal, obrigado, boa noite a todos, obrigado por nos acompanhar até aqui. Forte abraço, dizer que é muita informação para pouco tempo, a gente É ficaria aqui verdade. horas, eu falei só de uma pequena parte da ponta do iceberg, mas eu fiquei muito feliz pela adesão, porque é um assunto que chama bastante atenção e é muito legal dividir aí o conhecimento entre todos. Muito obrigado a todos mesmo, espero revê-los em breve. Tchau, tchau. Obrigado.